Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos contar para vocês uma história bastante pedida aqui no canal, que é a respeito da profetisa Baba Vanga. Essa mulher já é falecida, ela faleceu na década de 1990, mas até hoje as profecias dela são alvo de grandes discussões. Muita gente fala que pode ter sido um exagero de pessoas próximas a ela, e outras pessoas falam que não, que realmente ela profetizou muitas coisas que realmente aconteceram, outras que não aconteceram. E eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo um pouco sobre a história de vida dessa mulher e também sobre as profecias dela. Eu não vou poder deixar tudo aqui para vocês porque é muita coisa, mas eu reuni as principais profecias e vou deixar aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, gente, não esquece, deixa o like, compartilha. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, para que vocês entrem em um grupo de WhatsApp que nós fizemos. Só que esse grupo, a única interação é notificar vocês quando sai vídeo novo, porque nós sabemos que nem sempre o YouTube dá essa forcinha pra gente, tá bom? Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Vangelia Pandeva Gusterova nasceu em Strumica no dia 3 de outubro de 1911. Strumica é a maior cidade no leste da Macedônia do Norte, perto da fronteira com a Bulgária. Vangelia era filha de Panvo Surchev e Paraskeva Surcheva. Vangelia nasceu prematura e sofria de grandes complicações de saúde. De acordo com a tradição local, assim que ela nasceu, como qualquer outro bebê na condição dela, ela não recebeu um nome até que fosse realmente considerado provável que ela sobrevivesse. Assim que ela nasceu, ela não chorou. Ela nasceu muito fraquinha mesmo e a parteira não deu muitas horas de vida para ela, mas algo muito surpreendente acabou acontecendo. Quando tudo já estava sendo dado como perdido, Vangelia chorou. Quando isso aconteceu, a parteira foi até a rua e perguntou a um estranho que sugerisse um nome para ela. O estranho então propôs que colocassem o nome da bebê de Andrômaca, mas isso foi rejeitado porque foi considerado um nome muito grego. Essa questão, gente, da parteira ter saído para a rua para perguntar para um estranho, pelo que eu entendi, também faz parte da tradição local, pelo menos naquela época. A proposta de uma outra pessoa foi então que dessem a bebê um nome que também era grego, mas ao mesmo tempo também bastante usado, e esse nome ele é considerado hoje um nome búlgaro. O nome então era Vangelia, que do grego significa Evangelos, que quer dizer evangelho. Até a parte onde essa mulher se autoproclama Baba Vanga, eu vou chamar ela de Vangelia. Mas eu vou deixar aqui para vocês de por que o apelido dela era Baba Vanga. Pelo que eu pude compreender, Baba quer dizer velha, anciã ou até mesmo avó. E Vanga seria um apelido, né, do nome dela, Vangelia. Então, como as primeiras iniciais, Vang, Vanga, então foi por isso que ficou Baba Vanga, ou seja, a anciã Vanga, a velha Vanga, ou então mesmo a avó Vanga. Por isso que ela recebeu esse apelido e é justamente por esse codinome que ela ficou mais conhecida. Em sua infância, Vangelia era uma criança bastante bonita, possuindo olhos castanhos e cabelos loiros. Seu pai era um ativista da Organização Revolucionária Interna da Macedônia e ele acabou sendo recrutado para lutar junto ao exército búlgaro durante a Primeira Guerra Mundial. Por sua vez, a mãe da Vangelia, ela infelizmente faleceu algum tempo depois que o pai dela foi para a guerra, deixando a menina totalmente dependente do cuidado e também da caridade de vizinhos e de amigos próximos da família, e foi assim durante muito tempo, até mesmo a juventude de Vangelia. Após a guerra, a cidade de Strumica foi cedida
ao reino dos sérvios, croatas e também eslovenos, ou seja, a Iugoslávia. Infelizmente, a Evangelia também passou por outra situação bastante complicada envolvendo o pai. Vocês vão perceber nessa narrativa que a vida dela realmente foi bastante difícil. Algum tempo depois, as autoridades iugoslavas prenderam o pai de Evangelia por causa de sua atividade pró-búlgara. Essas autoridades, além de prender esse homem, também confiscaram todos os bens que ele tinha, tanto em propriedades, terras e imóveis, como também em dinheiro. Ela não vinha de uma família muito pobre, eles tinham bastante terras e todas elas, infelizmente, foram confiscadas e essa família viveu, depois disso, em extrema pobreza. Mesmo com bastante dificuldade, eles conseguiram se virar e, com o passar do tempo, o pai da Evangelia ele resolveu se casar novamente. Eu não consegui descobrir como é que era a relação dela com a madrasta, mas se era uma relação boa também, infelizmente, não durou muito tempo, porque algum tempo depois, não muito tempo assim, ela acabou falecendo. De acordo com o próprio testemunho da Evangelia, quando ela tinha 12 anos de idade, ela teve uma reviravolta gigantesca na vida dela e, infelizmente, ela perdeu totalmente a visão com apenas 12 anos. Ela sempre contou uma história que algumas pessoas na época duvidavam, mas eu acredito que tenha sido verdade, porque realmente foi uma coisa muito diferente que aconteceu com ela. Ela estava na rua quando de repente apareceu um tornado. Esse tornado jogou ela muitos metros de distância e como é uma coisa que envolve muita poeira, muitos destroços também, ela foi encontrada alguns dias depois, bastante fraca, por muito pouco ela não perdeu a vida dela, quando ela foi jogada no chão com bastante força por esse tornado, que a gente sabe que é um vento muito forte realmente, eu não sei como ela conseguiu sobreviver. Só que quando ela foi encontrada, foi percebido que ela não conseguia abrir os olhos. E o motivo era porque, com esse vento todo, os olhos dela ficaram simplesmente trancados por tanta poeira, por tanta sujeira que havia dentro do globo ocular. E, infelizmente, o tratamento que o pai dela pôde pagar era uma coisa muito básica, era uma espécie de limpeza um pouco mais profunda que foi feito no hospital, mas infelizmente ela perdeu totalmente a visão dos dois olhos por causa disso. Segundo Evangelia, quando ela perdeu a visão, ela percebeu que ela tinha recebido de Deus o presente raro de prever o futuro e também de curar pessoas. Ela afirmou que durante os dias em que ficou desaparecida, ela teve a sua primeira visão, mas algumas fontes divergem um pouco de qual teria sido essa visão, então não vou deixar aqui para vocês, porque realmente há muitas informações truncadas a respeito disso. Mesmo ela tendo essa primeira visão aos 12 anos de idade, alguns relatos de pessoas que conheceram ela quando ela ainda era muito pequena, falam que ela sempre gostou de brincar de cabra cega. Ela gostava de vendar os olhos e de tentar também adivinhar aonde as pessoas estavam e também de tentar adivinhar alguma coisa que estava acontecendo à sua frente e que ela não poderia ver. Em 1925, a Evangelia ela foi levada para uma escola para deficientes visuais na cidade de Zemun, onde ela passou 3 anos. Lá ela aprendeu a ler em braille, tocar piano, tricotar e também a cozinhar sozinha. Após a morte da sua madrasta, ela teve que voltar para casa, tá, gente, para cuidar dos irmãos mais novos. E ela tinha que dar conta de todo o serviço sozinha, porque o pai não tinha condições de pagar uma empregada para ajudá-la nas tarefas da casa. Eu não sei no que ele estava trabalhando naquele período, mas ele ficava bastante tempo fora de casa e sobrou tudo para ela resolver, mesmo ela não tendo nenhum por cento de visão. Realmente ela era completamente cega e isso faz dessa mulher uma pessoa extremamente extraordinária, que é algo assim incrível, Outras pessoas hoje com deficiência visual, eles conseguem se virar muito bem e é uma coisa assim admirável. Em 1939, Evangelia contraiu pleurisia e a opinião dos médicos era de que ela morreria em breve, mas ela se recuperou de uma forma muito rápida, quebrando todas as teorias que os médicos davam à sua família. Para quem não sabe, a pleurisia ela é uma inflamação dos tecidos que revestem os pulmões e também a caixa torácica, ou seja, mais uma vez,
né? Foi dito para a família que ela não iria sobreviver muito tempo e novamente ela deu a volta por cima. Nessa mesma época, ela atraiu muitas pessoas, muitos crentes também, em sua habilidade de curar e também de adivinhar. Várias pessoas a visitavam na esperança de obter uma dica sobre os seus parentes, se eles estavam vivos pelo menos, né, ou se tinha alguma notícia que em breve poderia chegar, porque infelizmente a gente sabe que muitas pessoas que foram para a guerra, seus familiares nunca mais tiveram nenhum tipo de notícia e ela realmente conseguiu ajudar muitas pessoas. Muita gente que foi até ela recebeu alguma notícia. Algumas ela confirmou que essa pessoa voltaria para casa e algum tempo depois realmente esse retorno aconteceu e com isso ela conseguiu ganhar ainda mais popularidade. Muita gente importante também visitava a Vangélia, porque como essa história dela conseguir adivinhar as coisas ganhou uma proporção muito grande, pessoas da alta classe social, pessoas da nobreza, políticos muito importantes também faziam visitas a ela. Um desses homens foi o czar búlgaro Boris III. Ele fez uma visita para ela no dia 8 de abril de 1942. Assim que ela começou a profetizar de forma mais conhecida e também ficar mais famosa ainda pelas suas assertividades, ela então recebeu o apelido de Baba Vanga, mesmo ela não sendo ainda uma pessoa de mais idade, mas ela foi chamada dessa forma, porque os anciãos, eles também eram considerados pessoas muito sábias, eu acho que é isso mesmo. Inclusive, nós falamos essa questão do ancião também em um vídeo recente aqui do canal sobre o Rasputin. Se você ainda não conheceu essa história, depois desse vídeo, corre lá que tá bem legal. Em 10 de maio de 1942, Baba Vanga casou-se com Dimitar Gusterov, um soldado búlgaro da aldeia de Krandilitsa. Esse homem ele estava atrás de pistas sobre os assassinos do seu irmão. Mesmo ele estando muito revoltado quanto ao que ocorreu com o irmão dele, o Dimitar, ele prometeu, a Baba Vanga, ela fez ele prometer que se ela ajudasse a encontrar esses homens, mas ele jamais iria usar qualquer tipo de violência contra eles, jamais iria praticar algum tipo de vingança. Ele realmente prometeu isso, cumpriu e parece, tá? Pelo que a história deixa entender, não há muitas informações sobre isso, mas dá para entender que ela conseguiu ter alguma visão que deu pistas a respeito de onde esses homens estavam e o Dimitar, ele conseguiu realmente saber aonde eles estavam. Agora, o que foi feito com esses homens, eu não consegui descobrir, mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário que eu fiquei bem curiosa para saber. Pouco antes do casamento acontecer, a Vangélia e o esposo dela, né, no caso o futuro esposo dela, eles se mudaram para Petri, onde ela logo também se tornou bastante conhecida por seus dons proféticos. Só que o Dimitar, ele foi convocado para o exército búlgaro e ele teve que passar algum tempo no norte da Grécia, que foi também anexada pela Bulgária na época. Só que o Dimitar, ele contraiu uma doença, isso no ano de 1947. Ele também teve graves problemas com bebidas alcoólicas por tudo que ele passou, porque tudo que envolve a guerra, treinamento de guerra naquela época, era bastante complicado. Ele ficou com alguns problemas psicológicos, provavelmente uma depressão. Ele se envolveu, então, infelizmente, com a bebida e a partir daí a saúde dele, tanto física quanto mental, ficou bastante debilitada. O Dimitar, ele faleceu no dia 1º de abril de 1962. Mesmo após o casamento, mesmo após o período de viuvez, a Baba Vanga, ela não parou de fazer suas profecias, aí mesmo que ela ganhou mais força. Pelo que dá para entender na história, ela não se envolveu amorosamente com mais ninguém, ela se dedicou realmente aos seus dons proféticos. Após a Segunda Guerra Mundial, políticos e líderes búlgaros de diferentes repúblicas soviéticas, incluindo também, supostamente, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, um homem chamado Leonid Brezhnev, eles procuraram também os conselhos da Baba Vanga para pedirem realmente conselhos políticos. E pelo que tudo indica, ela conseguiu também bastante assertividade nisso tudo e ela tinha uma grande fama no mundo político também, não só da Bulgária, mas também de todo o mundo. Na década de 1990, uma igreja foi construída em Rupit por Bogdan Tomalevski, com dinheiro deixado, é claro,
pelos visitantes da Baba Vanga. Ela gostava muito de Rupit, é um local que ela sempre gostou de ficar, tanto é que hoje existe um museu e uma das casas que ela morou é esse museu, onde tem muitas coisas pessoais dela também. Baba Vanga faleceu aos 85 anos de idade no dia 11 de agosto de 1996 por conta de um câncer de mama. Seu funeral atraiu grandes multidões e ela está sepultada em um cemitério justamente em Rupit. Ela queria muito ser enterrada lá e assim foi feito, e até hoje esse túmulo é bastante visitado por pessoas do mundo todo. A Baba Vanga também ela é conhecida como uma espécie de Nostradamus, tá? Só que numa versão feminina, e muita gente estuda até hoje ainda a vida e as profecias que essa mulher deixou. Muitos seguidores de Baba Vanga acreditam que ela realmente tenha previsto a data precisa da sua morte, sonhando que morreria exatamente no dia 11 de agosto e que seria enterrada no dia 13 de agosto. Pouco tempo antes também de morrer, a Baba Vanga ela disse que uma menina com problemas visuais também, essa menina teria 10 anos de idade, essa menina seria a sucessora dela, só que ela não seria búlgara e sim francesa. Só que pelo que eu pesquisei, gente, eu não consegui identificar se essa menina realmente apareceu, se tem alguém que é suspeita que possa ser a sucessora da Baba Vanga. Eu não consegui encontrar nada de concreto, algumas fontes ali um pouco duvidosas até falaram alguns nomes, mas como dá para ver que é algo muito montado, eu não deixei aqui para vocês. Mas se vocês souberem de alguma coisa a respeito dessa menina que seria a sucessora da Baba Vanga, deixa aqui para mim o nome dela no comentário. Como eu falei para vocês na introdução do vídeo, gente, eu não vou falar sobre todas as profecias dessa mulher, mas eu vou falar sobre as principais que ela acertou, que ela errou também, e sobre as que ainda tiraremos à prova real, que são as previsões para o ano de 2024 e também para alguns anos à frente ainda. Baba Vanga se tornou ainda mais conhecida internacionalmente 4 anos após a sua morte, quando o submarino nuclear russo Kursk afundou, tirando a vida de 118 pessoas. O desastre foi provocado pela explosão acidental de um torpedo no dia 12 de agosto do ano de 2000. Ela teria previsto isso, gente, em 1980, e ela falou que Kursk seria inundado. Só que na época as pessoas acreditaram que ela estava falando da cidade russa de Kursk e não que ela estava se referindo a um submarino, porque geralmente as profecias elas não vêm numa linguagem muito clara, geralmente elas vêm numa linguagem um pouco mais complicada e interpretativa também. No final da década de 1970, Baba Vanga ela antecipou que tensões entre os governos resultariam em uma transformação política significativa na região, culminando na queda da União Soviética, e isso realmente aconteceu. Ela também previu o ano da morte de Joseph Stalin. E essa profecia, gente, foi muito complicada para Baba Vanga, porque ela simplesmente foi presa por causa disso. O próprio Stalin mandou ela prender, achou aquilo ali uma afronta, e até mesmo quem sabe que ela poderia estar atiçando um possível atentado contra ele. E um detalhe ainda mais interessante é que ela ficou presa até ele realmente falecer. Quando ele faleceu, as pessoas viram que ela não tinha nada a ver com aquilo ali, que inclusive ela acertou a data e o ano corretamente, e ela foi solta por causa disso. Joseph Stalin nasceu na Geórgia, porém ele ficou conhecido por ter governado a União Soviética a partir de 1927 e também por ter imposto um regime totalitário que tirou a vida de milhões de pessoas. Joseph Stalin faleceu aos 74 anos de idade no dia 5 de março de 1953, em consequência de um AVC, e algumas fontes mencionam que ele teria morrido justamente por ele não ter sido socorrido a tempo ou por ter sido negado algum tipo de socorro a ele. Com a sua morte, o poder soviético foi assumido por Nikita Khrushchev. Uma das previsões também mais comentadas de Baba Vanga também envolve questão política, que foi um ataque da Coreia do Norte à Coreia do Sul no ano de 2010.
a Baba Vanga ela falou que duas potências irmãs asiáticas entrariam em conflito no século XXI e isso, infelizmente, aconteceu. Uma outra profecia também que ela acertou envolve uma situação bem mais leve do que outras profecias que eu vou relatar aqui para vocês. E isso se refere a um campeão do jogo de xadrez. Baba Vanga falou que um búlgaro ganharia um título mundial no ano de 2005 e assim foi feito, pois nesse ano Vasilin Topalov ganhou o título mundial de campeão de xadrez. Uma outra profecia também bem famosa da Baba Vanga envolve o desastre que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, no ano de 1986. Esse lugar, gente, ele é muito misterioso. Até hoje também, até mesmo algumas questões sobrenaturais envolvem esse lugar. Eu achei um tema muito interessante para trazer aqui para o canal, mas eu quero que vocês realmente me peçam. Bruna, faça esse vídeo, porque se for realmente relevante, vocês deixam aqui no comentário e daí a gente pesquisa mais a fundo essa história para trazer para vocês. O desastre de Chernobyl, para quem não sabe, foi um acidente nuclear catastrófico, tá? Ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986 no reator nuclear número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, ao norte da Ucrânia soviética. Para vocês terem uma ideia, as estimativas feitas por cientistas, eles apontam que essa região de Chernobyl, ela deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos. Algumas pessoas se arriscaram, eu acredito que até se arriscam ainda, que moram nessas proximidades, mas muitas delas também tiveram problemas de saúde por causa da radiação que ainda é bastante presente nesse lugar. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram nesse incidente, né? E esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala de Chernobyl. Entre as estatísticas levantadas, aponta-se que 2 trabalhadores morreram durante a explosão, 29 depois pela exposição à radiação e que outros 18 também por doenças causadas pelo contato com a radiação. Só que existem estudos que sugerem que até o ano de 2006, cerca de 4 mil pessoas também tenham perdido a vida em consequência, tá, desse incidente, mas existem estudos também que sugerem números de mortes ainda mais elevados. Alguns acreditam que foi até mesmo 60 mil pessoas que tenham morrido por causa da consequência da radiação, tá? E outras fontes ainda vão muito mais longe e falam que pode ter sim dizimado até 90 mil pessoas, é claro, ao longo dos anos por causa do contato dessa coisa tão tóxica que é a radiação, que faz tanto mal, e quem não morreu também ficou com graves sequelas. Outra previsão que Baba Vanga fez e que deu muito o que falar também é a respeito de uma profecia, tá, que ela fez e que realmente, infelizmente, aconteceu e que envolveu as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e que dizimou aproximadamente 2.977 vidas, tá? Eu não vou entrar muito no mérito desse tema. O YouTube realmente ele dá uma censurada boa em qualquer tema relacionado ao 11 de setembro, mas todo mundo sabe que foi uma coisa muito triste que aconteceu e que sim, que teria sido uma profecia que ela teria sim acertado em cheio. Segundo o site Metro, os seguidores de Baba Vanga, eles afirmam que antes mesmo dela morrer, ela pregava a seguinte frase, abre aspas, os irmãos americanos vão cair depois de ser atacados por aves de aço, fecha aspas. Muitas dessas profecias, gente, não foram encontradas em registros escritos. Por isso que alguns pesquisadores também acreditam, e até mesmo pessoas próximas a Baba Vanga, falaram que muita coisa foi aumentada, que muita coisa foi inventada, tá? Porque muitas dessas profecias ela nem sequer pediu para que fossem escritas, porque ela conseguia ler em braille, mas ela não conseguia escrever de uma forma normal sem ser por braille, tá? Então ela lia, mas quando era para ela falar a respeito disso,
ela pedia para que outra pessoa escrevesse para ela, e muitos desses registros não foram encontrados. Antes de falar sobre as previsões para 2024, eu vou deixar aqui também para vocês algumas que ela acertou referente ao ano passado, ao ano de 2023. Segundo Baba Vanga, o planeta em 2023, ele iria passar, tá, por uma explosão nuclear também, grandes tempestades solares iriam acontecer, e realmente aconteceu, porque o calor foi uma coisa muito intensa. Inclusive aqui no Brasil também afetou bastante a região do Amazonas, causando uma seca assim muito brusca e totalmente inesperada. Ela também falou que uma alteração na órbita da Terra iria acontecer em 2023 e que alguns testes também de armas biológicas em humanos iriam ser feitos. Ela também lançou uma profecia de que as gestações e os nascimentos naturais também iriam se reduzir ou até mesmo acabar. Então, essa questão de acabar, ela com certeza errou, mas a questão de reduzir, provavelmente ela estaria certa, porque em 2023 também ocorreram muitos nascimentos de bebês, né, que foram planejados em laboratório. Muitas pessoas também não puderam ter filhos da forma natural, recorreram a esse processo, então talvez também tenha sido a isso que ela tenha se referido. Agora, gente, eu vou passar para vocês algumas previsões que eu encontrei, tá, de Baba Vanga para o ano de 2024. Baba Vanga previu um atentado contra a vida do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e isso aconteceria por parte de alguém do seu próprio país e não algum inimigo que ele tenha em outra região, mas sim que seria alguém da própria Rússia. Ela também previu que durante o ano de 2024, não se sabe exatamente o mês que isso iria acontecer, mas ela também previu que um grande ataque terrorista iria ser causado por extremistas islâmicos na Europa e que muitas pessoas poderiam perder a vida por causa disso. Espero que ela esteja errada. Baba Vanga também previu um grande avanço no domínio da computação quântica, trazendo uma revolução tecnológica sem precedentes. Esse avanço deverá abalar vários setores, desde finanças e também a saúde, até mesmo a segurança cibernética. Tudo isso graças às capacidades alucinantes dos computadores quânticos, ou seja, uma espécie de revolução das máquinas também, que poderia sair ali do controle humano e também poderia prejudicar muitas pessoas, inclusive a questão financeira, política de muitos países. De acordo com as previsões que ela fez para 2024, o mundo também vai vivenciar uma crise econômica de nível global por causa de aumento dos níveis de dívida, o aquecimento também das tensões geopolíticas e a mudança do poder econômico do Ocidente para o Oriente também causariam bastante problemas para o mundo todo. Baba Vanga também previu avanços inovadores na área da saúde, com novos tratamentos e remédios revolucionários para doenças que antes eram consideradas incuráveis, especialmente o mal de Alzheimer. Então ela falou que em 2024 provavelmente vai ser descoberto medicamentos que vão conseguir chegar muito próximo da cura ou até mesmo a própria cura para a doença de Alzheimer, e tomara que isso realmente aconteça. Outras fontes também mencionam que uma das previsões também mais curiosas que ela fez para o ano de 2024 seriam encontros, tá, com alienígenas, ou seja, o mundo poderia ter bastante certeza que realmente seres de outros planetas realmente existem. Esse assunto, gente, pode ser também mencionado em outro vídeo, porque essa questão da ufologia realmente é bastante interessante e já temos muitos indícios, na verdade, que realmente nós não estamos sozinhos nesse mundão de meu Deus. Outra coisa que ela também previu para 2024 é que haveria uma mudança brusca na órbita da Terra. E isso, gente, se realmente acontecer, eu não duvido que vai acontecer, porque o clima já está bastante descontrolado mesmo, esse calor que está sendo, bastante temido e questionado também. Os próprios meteorologistas também já ficam bastante preocupados com esse aquecimento que a Terra provavelmente vai ter ainda mais. Então, essa questão da mudança da órbita da Terra realmente pode gerar mudanças muito bruscas e seriam mudanças climáticas.
Baba Vanga acertou muitas profecias sim, mas algumas ela realmente errou. Uma delas é a respeito de uma invasão alienígena que ocorreria em 2022. Segundo a vidente, um asteroide enviado por extraterrestres em 2017 iria colidir com o planeta Terra no ano de 2022, mas isso não ocorreu. Só que assim, gente, não ocorreu entre aspas, porque muitas pessoas defendem que nós já estamos, né, sendo vigiados, de certa forma, por seres de outros planetas. Há pessoas que vão mais fundo ainda, dizendo que realmente entre nós já existem sim seres de outros planetas, mas que nós ainda não identificamos, tá bom? Então eu respeito todas as opiniões, não estou aqui para dizer que é verdade, que é mentira. Todas as opiniões que são deixadas aqui com bastante respeito, nós deixamos. Agora aquela que realmente falta por respeito com qualquer outro seguidor, nós simplesmente excluímos. Baba Vanga também disse que em 2018 a China seria finalmente a nova potência mundial. A forte expansão da atividade econômica do país nos últimos 30 anos o garantiu, sim, como a segunda maior potência mundial, posição que assumiu desde o ano de 2010. De lá para cá, em 2021, foi o ano em que a China mais chegou perto dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, ou seja, China e Estados Unidos estão ali, ó, muito próximos realmente, e eu acredito que é bem provável que a China ainda possa ultrapassar a economia dos Estados Unidos. Eu acredito que essa profecia dela não está realmente totalmente errada, que ainda não aconteceu no ano em que ela disse que seria número 1. Ele ficou em segundo. Então, é como eu falei para vocês, há muitas questões também de interpretação. Em suas visões, Baba Vanga previu que entre 2025 e 2028 a fome global será erradicada, e entre os anos de 2022 e 2045 as calotas polares derreterão e os níveis dos oceanos aumentarão nesse período, e isso com certeza não é algo difícil de acreditar, porque as geleiras já estão derretendo há bastante tempo. Além disso, ela também previu que os médicos vão poder curar qualquer doença usando uma tecnologia envolvendo também a clonagem. Baba Vanga também mencionou que no ano de 2072, uma sociedade comunista sem classes vai prosperar de mãos dadas com a natureza. Baba Vanga também mencionou que uma colônia no planeta Marte permitirá que o planeta se torne uma potência nuclear e exigirá independência da Terra por volta dos anos 2170 a 2256, ou seja, essa questão de Marte também já é bastante tempo abordada. Muitas pessoas, né, já esperam realmente que isso possa acontecer. Com relações a previsões futuras, Baba Vanga também teria dito que no ano de 2221, a busca aos extraterrestres fará com que os humanos encontrem seres terríveis e que no ano 4599 a humanidade irá alcançar a imortalidade e quase 520 anos depois disso acontecerá então o tão temido fim do mundo. Então essa questão é um pouco controversa. Alcança a imortalidade, mas ao mesmo tempo o mundo iria acabar. Algumas fontes falam que Baba Vanga fez sim previsões até o ano 5079, tá, gente? Eu não sei se essa informação também está em um e-book chamado As Profecias de Baba Vanga, Revelações da Vidente Búlgara. Segundo uma mulher também chamada Boica Kostadinova, muita coisa foi inventada a respeito de Baba Vanga. E ela disse o seguinte algum tempo atrás em uma entrevista, e eu vou deixar um trechinho dessa entrevista aqui para vocês. Abre aspas. Vanga nunca fez essas previsões. Algumas pessoas inventam, outras acabam repetindo. Ficam especulando porque todos acreditam nela. Ouvimos muitos conselhos dela. Ela ajudou muitas pessoas, mas do fim do mundo nunca ouvimos falar. Essa entrevista essa senhora deu no ano de 2010. Eu não sei se ela é viva ainda, tá? E ela falou que morou bem perto da Baba Vanga durante 50 anos, que ela era uma pessoa muito bondosa, ajudava muitas pessoas,
mas que teve gente também bastante maldosa que quis ganhar dinheiro em cima dessa mulher tão simples e que realmente muita gente conseguiu vender algumas informações que ela supostamente teria dado, mas segundo essa vizinha, muita coisa também não é verdadeira, tá bom, gente? É um mistério do tempo, ela não tá mais aqui, para que a gente possa realmente perguntar para ela, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece, deixa o like, compartilha. Se puder, também se tornem membros aqui do canal, porque isso nos ajuda ainda mais, mas se não puder, compartilhando o nosso vídeo na sua rede social, já nos ajuda imensamente, tá bom? Um beijo grande, até a próxima história. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Ha ha ha!